A Rua Visconde de Algesur, na Vila Jurema, distrito do Itaim Paulista, zona leste de São Paulo, viu naquela noite de domingo uma cena que, à primeira vista, não fazia sentido nenhum. Um ônibus da linha 2007-10 avançando pela via sem que ninguém estivesse conduzindo, até parar dentro de uma residência. Segundos antes, Gabriel Moraes da Silva ainda estava ao volante, e o que tinha acontecido dentro daquele ônibus explicaria por que ele seguiu andando. Era domingo, 7 de julho de 2024. Às 9 da noite, Gabriel assumiu o volante e iniciou mais um trajeto da linha 2007-10, o itinerário que liga o Cidade Quemel II à estação do Itaim Paulista. Percurso curto, todo ele dentro do mesmo pedaço da Zona Leste, com os pontos de sempre marcados ao longo do caminho. 21 minutos depois, aquele ônibus estava fora de controle. Entre uma coisa e outra houve um pedido. Segundo o que a polícia registrou, um dos passageiros quis descer fora de um ponto autorizado, e Gabriel não parou. Foi uma recusa comum, do tipo que acontece todos os dias, em todas as linhas da cidade, e que termina em nada. Dessa vez não terminou. A discussão começou ali, com o veículo em movimento e o motorista de costas para quem falava, as mãos ocupadas com o volante, os olhos na via. Não há registro público do que foi dito. O que há é o que veio depois. Um disparo, dentro do ônibus, atingindo Gabriel enquanto ele dirigia. E é nesse ponto que o caso deixa de se parecer com qualquer outro. Porque um motorista baleado não faz o veículo parar. Faz exatamente o contrário. O ônibus continuou em frente, com todo o peso e toda a inércia de um veículo daquele porte, seguindo pela Rua Visconde de Algesur, sem que houvesse mais ninguém decidindo para onde ele ia. Não se sabe, com precisão, quantos metros ele percorreu assim. Sabe-se que percorreu, que houve um intervalo talvez de segundos em que 10 metros de metal em movimento atravessaram uma rua residencial de bairro, com passageiros dentro e casas encostadas na calçada dos dois lados. Um ônibus urbano não tem freio automático para essa situação. Não tem segundo condutor. O posto do motorista fica na frente de tudo e de todos, isolado do salão, e é o único ponto do veículo de onde alguém pode decidir alguma coisa. Naquele intervalo, esse ponto estava ocupado por um homem baleado na cabeça. E os passageiros estavam atrás, sentados, em pé, segurando nas barras, dentro de um veículo que continuava andando. O ônibus parou quando bateu. Não foi um freio, não foi uma manobra, não foi uma decisão de ninguém. Foi uma residência. O veículo invadiu a construção e ficou ali, com a frente destruída e o motorista caído no banco. O corpo de bombeiros foi acionado e socorreu Gabriel. Ele foi levado ao Hospital Santa Marcelina do Itaim Paulista, a referência de urgência daquela região, o mesmo hospital para onde vai quase todo mundo que se machuca naquele pedaço de São Paulo. Não resistiu. E quando a polícia militar chegou à Rua Visconde de Algesur, encontrou o ônibus dentro da casa. Encontrou moradores. Encontrou vizinhos que ouviram a batida e saíram para ver. Não encontrou os passageiros. Todos os que estavam dentro daquele ônibus no momento do disparo, todos os que tinham visto de perto aquilo que ninguém mais viu, já tinham ido embora antes que a primeira viatura estacionasse na rua. Mas como se chegou até ali? A linha 2007-10 não é uma linha qualquer para quem mora naquele pedaço da cidade. Liga o Cidade Quemel II à estação da CPTM do Itaim Paulista, e a estação é a porta de saída do distrito. Quem trabalha longe passa por ali de manhã e volta por ali à noite. É um trajeto interno, curto, feito no mesmo território de ponta a ponta. O Itaim Paulista fica no extremo leste de São Paulo, quase na divisa com Ferraz de Vasconcelos e Itaquaquecetuba. É um dos distritos mais distantes do centro e um dos mais populosos da cidade. A Vila Jurema está dentro dele. Ruas estreitas, casas coladas umas nas outras, calçada curta e asfalto logo em seguida. Não há recuo entre a via e as construções. Isso importa para entender o que aconteceu depois do disparo. Um boletim de ocorrência registra o que aconteceu, não o que se pensou. Registra hora, endereço, veículo, vítima,
circunstância. E foi com esse tipo de material, e só com ele, que o caso começou a ser montado. E importa entender também o que foi o pedido que originou a discussão. Uma linha municipal tem pontos determinados. O motorista para onde está marcado. Pedir para descer entre um ponto e outro é uma cena banal do transporte de qualquer grande cidade brasileira, repetida milhares de vezes por dia. E a resposta que Gabriel deu naquela noite foi a resposta padrão de quem está trabalhando. Não parou. Nada naquela sequência anunciava o que veio depois. Nem o horário, nem o trajeto, nem o motivo da discussão. E é exatamente por isso que o caso ficou marcado no distrito, porque a distância entre o gesto e a consequência não tem proporção nenhuma. Foi por isso que a rua inteira acordou. No dia seguinte, o cenário que a Polícia Civil tinha diante de si era este: um homem morto, um ônibus dentro de uma casa, uma rua com marcas que não existiam antes e um autor que ninguém sabia quem era. O caso foi para o 50º Distrito Policial do Itaim Paulista. E ali começava o problema real da investigação. O crime tinha acontecido dentro de um veículo em movimento, à noite, numa via residencial. Não houve perseguição, não houve cerco. Quem atirou desceu e sumiu numa malha de ruas que conhece melhor do que qualquer mapa. Não era um caso de operação. Não havia estrutura para desmontar, nem organização mapeada, nem meses de campana prévia. Havia um homem só, sem nome, que tinha entrado num ônibus como qualquer outro passageiro e descido antes que alguém pudesse dizer quem era. 24 horas depois do crime, o suspeito seguia não identificado. Foi a própria delegacia que reconheceu isso publicamente, no dia 8 de julho de 2024. E o material que a polícia tinha para trabalhar era, na prática, quase todo indireto. As pessoas que estavam a poucos metros do disparo tinham ido embora. Restava o percurso, restavam as câmeras da região e restava o tempo, que nesse tipo de caso corre contra quem investiga. O que se sabe do trabalho interno da investigação vem, sobretudo, do que a delegada responsável declarou naqueles primeiros dias. A Polícia Civil reconstruiu o trajeto do ônibus, todo ele, do início do percurso até a residência atingida, e, a partir do ponto onde o disparo ocorreu, reconstruiu também a rota provável de fuga de quem desceu do veículo. Com esses dois traçados na mesa, passou a procurar câmeras ao longo do caminho, e fez uma coisa que não é comum, um apelo público. A delegacia pediu que os passageiros daquele ônibus se apresentassem e ofereceu preservar a identidade de quem comparecesse. É a medida de quem estava sem testemunho direto e sabia disso. 5 dias depois do crime, em 12 de julho de 2024, a Polícia Civil prendeu Luiz Gonzaga Estevão Barbosa. Ele estava portando uma arma no momento da abordagem e foi autuado em flagrante por essa circunstância. Qual foi exatamente a peça que levou até ele, isso nunca foi divulgado. Não se sabe se foi uma câmera, se foi um passageiro que atendeu ao apelo, se foi a reconstrução do trajeto de fuga. A duração formal do inquérito também não foi tornada pública. O que está documentado é o intervalo, 5 dias entre o disparo e a prisão. Luiz Gonzaga Estevão Barbosa, preso em flagrante pelo porte de arma em 12 de julho de 2024, passou a responder pela morte do motorista. Em 20 de agosto daquele ano, a 32ª Vara Criminal negou um pedido de liberdade e o manteve preso. Em 31 de janeiro de 2025, uma decisão judicial o pronunciou. Pronunciar não é condenar. Significa que o juiz entendeu haver elementos suficientes para que o caso fosse levado a julgamento popular, no Tribunal do Júri, que é o único foro competente para julgar crimes dolosos contra a vida no Brasil. A decisão enquadrou o caso no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 2, 3 e 4 do Código Penal, e manteve a prisão preventiva. Mas não foi só isso. Porque as qualificadoras dizem alguma coisa sobre como a justiça leu aquela noite. Segundo a cobertura do julgamento, foram reconhecidos o motivo fútil e o recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Motivo fútil, na linguagem do Código Penal, é a desproporção entre a razão alegada e o resultado produzido.
Recurso que impossibilitou a defesa é a circunstância de a vítima não ter tido como reagir. Gabriel estava de costas, sentado, com as mãos no volante e o veículo em movimento. E a decisão considerou também o perigo criado para outras pessoas. Outras pessoas, os passageiros que estavam no ônibus. Os moradores da residência da Rua Visconde de Algesur. A rua inteira que naquele momento tinha um veículo de transporte público andando sem condutor. Em 4 de agosto de 2026, o Tribunal do Júri condenou Luiz Gonzaga Estevão Barbosa a 16 anos e 11 meses de prisão. Há coisas que essa condenação ainda não encerra. Não se confirmou a apresentação de recurso nem o trânsito em julgado da sentença, o que significa que a condenação é de primeira instância e ainda pode ser revista. O regime inicial de cumprimento e a dosimetria completa não constam das informações públicas disponíveis. Também não há confirmação, por fonte judicial, de que a arma encontrada na prisão tenha sido pericialmente vinculada ao disparo. Não há apelido conhecido, nem vinculação estabelecida com qualquer organização criminosa. Gabriel Moraes da Silva trabalhava. Era isso que estava fazendo às 9h21 daquela noite de domingo. O trajeto de sempre, na linha de sempre, no distrito onde a linha começa e termina. Deixou filhos. 21 minutos separaram o início daquele percurso do disparo. 5 dias separaram o disparo da prisão. 2 anos separaram a prisão da condenação em primeira instância. E o processo agora está nesse ponto, com pena fixada, sem trânsito em julgado e com um trajeto de ônibus que terminou dentro de uma casa. Este canal conta casos assim por inteiro, com as fontes na descrição. Se você quer acompanhar, se inscreva.